Hoje a gente vai aprender como se vende uma alma. Essa é uma expressão que a gente ouve falar, né? Ah, fulano vendeu a alma, eu não quero vender a minha alma. Mas será que a gente entende exatamente como é que se vende uma alma? Como que se dá esse processo? A gente sempre pensa em alguém dando dinheiro para você fazer alguma coisa que você não concorda, né? Então, não queria fazer aquilo, mas aí veio com dinheiro e eu resisti para não vender a minha alma, ou fulano topou e aí ele vendeu a sua alma. Mas eu acho que é um processo bem mais sutil, que às vezes a gente pode entrar, a gente pode começar a perder a nossa essência, abrir mão dos nossos valores e assim perder a nossa alma em função de recompensas que a gente nem sequer percebe, que a gente nem sequer nota. Eu fiz essa reflexão recentemente, brincando ali com o meu hobby novo, que a gente já conversou aqui, que é observar pássaros. Né? Nessa quarentena eu comecei a observar os passarinhos, já fiz vídeos sobre isso, percebi que é uma coisa que me dá prazer, me alivia, me desconecta um pouco dos problemas, né? Um exercício de presença, como se diz. Então isso para mim é bastante relaxante. E tudo começou prestando atenção. Nossa, olha lá, não tinha reparado nesse passarinho, não tinha reparado naquele. Puxa, olha a cor daquele lá, qual que será que é? Presta atenção no canto e etc. E a observação de aves, notando o padrão de cores, notando os cantos, notando o lugar onde estava e etc., se tornou meu hobby e, como consequência, eu comecei a tirar foto. Né? Até já mostrei aqui para vocês algumas fotos bonitas aí de pássaros que eu fiz, que é consequência de você estar observando, né? Você está observando, você está gostando, você está registrando ali, como consequência você quer guardar um pouco aquela lembrança. Só que olha que interessante, a foto é consequência do hobby. O meu hobby não era inicialmente tirar foto, eu não sou fotógrafo e nem tenho hobby de fotografia. Eu só tentava fotografar os pássaros que eu observava. Só que recentemente minha máquina quebrou, eu mandei para o conserto e fui passear sem máquina fotográfica. Fui andar pelo mato lá sem máquina fotográfica. E duas coisas aconteceram em dias separados. Primeiro, eu me deparei com um bando de um passarinho chamado encontro, que é um pássaro que não é muito comum de eu ver, enfim, nos lugares onde eu vou não tem tanto, e ele é bonito porque ele é inteiro preto, com um detalhezinho amarelo pequenininho na asa, e tinha vários ali, e eu com binóculos vendo e sem a máquina fotográfica para registrar. Aí aquilo já me, né, deixou uma pulguinha atrás da orelha ali, me deu uma sensação que eu prestei atenção. Poucos dias depois, eu estava num lugar e comecei a ouvir um tec-tec, tec-tec. Eu ouvi, eu falei, aqui tem uma coisa, fui prestar atenção e vi pela primeira vez um pica-pau anão. Tem vários tipos de pica-pau anão, e eu vi esse aqui, ó, um pica-pau anão barrado, provavelmente uma fêmea, porque eram essas as cores aqui do passarinho que eu vi, e eu não tava com a máquina fotográfica. Aí, primeira vez que eu vejo esse passarinho, um passarinho bonito, um passarinho legal, um lifer, como chamam os observadores de pássaro, né? A primeira vez que você vê ali, e eu não tinha a máquina para registrar. E aí eu comecei a ficar de mau humor, assim, comecei a ficar chateado. Pô, que azar ver esses pássaros agora, né? E aí me caiu a ficha, como assim azar? Eu sou... esse é o meu hobby. O meu hobby é ver pássaro. Eu vi os pássaros, eu vi esse pássaro pela primeira vez. Não é um azar, é uma sorte. Eu cruzei com um bando de encontros, pássaros bonitos que eu consegui observar com binóculos. Não é azar, é uma sorte. Por que eu tô achando que é azar? Por que eu tô ficando mal-humorado por ter encontrado o negócio que eu tava procurando? Porque eu não pude registrar? Porque eu não pude tirar foto? Mas tirar foto não é o objetivo. O objetivo é observar. Tirar foto é consequência. E isso me levou à reflexão de quantas vezes as consequências dos nossos atos, elas se tornam nossos objetivos. É muito fácil de entender isso com a foto, né? A foto era o resultado de observar os pássaros, ela não era o objetivo. E aí quando eu começo a procurar pássaro para tirar foto, primeiro, eu não presto tanta atenção nos detalhes, eu não me envolvo tanto com a atividade, porque eu quero tirar foto. E aí, se eu não posso tirar foto, não tem graça, não tem sentido a observação? Claro que não. É porque a consequência se tornou objetivo. Eu lembrei de uma frase que meu pai sempre disse para mim quando eu era criança, falava para mim e para minha irmã, que ele dizia o seguinte: o dinheiro é consequência. Quando a gente era moleque, falava de ganhar dinheiro, alguma coisa, ele sempre disse, dinheiro é consequência. Eu não entendia muito bem o que ele estava querendo dizer, mas hoje para mim fica claro. O dinheiro não pode ser
o seu objetivo final. Se você faz uma coisa para ganhar dinheiro, se o seu objetivo é ganhar dinheiro, não importa como, não importa o que, obviamente você vai vender a sua alma. Você vai abrir mão de valores, você vai fazer coisas que você não faria, você vai modificar suas crenças, etc. Já que o objetivo é ganhar dinheiro, você tem que fazer o que for. Tem até uma frase no filme Cidadão Kane, muito boa, que o tutor fala lá para o pequeno Cidadão Kane ainda, ele diz o seguinte: ficar rico é muito fácil se é a única coisa que importa. Porque se ganhar dinheiro é a única coisa que você quer, você vai fazer o que for. E aí você pode, sei lá, ir pro tráfico, você pode fazer um monte de coisa que você não faria se você tivesse outros valores direcionando a sua atividade que não ganhar dinheiro. Então, não tem nada errado ganhar dinheiro, mas ele tem que ser a consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho que você vê valor, de alguma coisa que você faz porque acha importante, e etc. E isso vale para tantas coisas que acabam roubando a nossa alma. A gente vê isso nas redes sociais, por exemplo, os likes. Quem não gosta de ganhar um like? Ganhar um like é legal, eu gosto que você dê um like aqui no vídeo, gosto que você dê like nas minhas postagens, mas se o like se torna o meu objetivo, aí eu transformo o meu vídeo, aí eu transformo a minha postagem, aí eu já não falo o que eu acredito, eu já não falo o que eu acho importante, eu falo o que eu acho que eu tenho que falar para ganhar like. E assim eu vou perdendo a minha alma. E assim eu vou vendendo a minha alma, que é abrindo mão da minha essência, daquilo que em primeiro lugar me trouxe para fazer vídeo, para fazer postagens ou para fazer textos. Eu vou abrindo mão disso em troca de ganhar like. Ah não, mas esse assunto aqui que eu acho tão importante, puxa, ele não vende bem, ele não rende like, ele não dá dinheiro, então eu não vou falar disso, eu vou falar de outra coisa. Ou então essa abordagem que eu trago para esse assunto, ela não faz sucesso. Então eu vou falar desse assunto, mas eu vou mudar a minha abordagem. Estou vendendo a minha alma. Estou perdendo a minha essência. Isso acontece com dinheiro, né? É mais fácil o dinheiro comprar as nossas convicções, sobretudo quando a gente fala num contexto como o nosso, né, de Brasil, em que, puxa, tantas pessoas com dificuldade, que precisa realmente fazer alguma coisa pelo dinheiro, porque você precisa comer, obviamente, mas o que eu estou dizendo é um pouco além. Não é só sobre o dinheiro, é sobre as consequências das nossas ações que se tornam nossos objetivos. Tem um outro exemplo claro, um exemplo muito óbvio assim para nós aqui no Brasil, que é o sistema de vestibular. O vestibular ele foi criado para medir alguma coisa, para medir o aprendizado final dos alunos do ensino médio e aprová-los ali para entrar numa universidade. Só que o que aconteceu? Essa métrica, essa consequência, esse resultado do processo de aprendizado se tornou muitas vezes o objetivo. E a gente vê aí escolas ditas conteudistas, né? Porque elas não se preocupam com o aprendizado, a formação, a educação de forma geral, mas o objetivo delas se tornou o que deveria ser apenas um resultado, apenas a consequência. Elas agem em função de alcançar uma métrica. E quando a métrica, na verdade, devia ser a consequência, se torna o objetivo, e aí a escola pode também perder a sua alma. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer em N situações, como aconteceu comigo na fotografia com passarinho. Né? A gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando de like, a gente não está falando da minha relação com os outros, é da minha relação comigo mesmo. Mas era algo que era o resultado de uma atividade, de um hobby, que de repente quase que se torna o objetivo final daquele hobby e rouba a minha alma e me tira a graça de observar pássaros e transforma um encontro muito legal de descobrir um pássaro pela primeira vez quase que numa coisa de mau humor, que azar ter encontrado um pássaro só porque eu não tô com a câmera fotográfica aqui. Tem uma outra história que eu gosto, que me lembra bem disso, que foi um documentário que eu assisti sobre comediantes, e um comediante, ele é um cara que está querendo ganhar uma vaga ali, ele está na competição, ele precisa pleitear a possibilidade de se apresentar num palco muito especial e etc. Só que no meio desse caminho, ali no intervalo dessas competições, etc., ele vai fazer uma apresentação numa clínica de pacientes com câncer. E ele vai lá para dar uma aliviada no humor das pessoas e etc. E no final do dia mostra ele ligando para a esposa que está em casa, ele está em turnê e etc. E ele é muito emocionado, dizendo: puxa, foi uma das melhores apresentações dos últimos tempos. Porque eu estava lá, eu não estava para agradar juiz, eu não estava para ver os meus pares sendo melhor que os meus pares. Ele diz o seguinte: eu estava lá, eu lembrei
Por que que eu entrei na comédia? O que que eu gosto disso? Eu gosto de fazer as pessoas rirem. E o riso é a consequência de eu fazer isso bem feito, de eu divertir as pessoas. Não é o objetivo para agradar um juiz, para agradar um jurado, para conseguir uma vaga. Isso me aliviou, isso lembrou qual era o meu propósito. Olha só que interessante, a própria busca de uma ascensão na carreira transformou a consequência do trabalho do comediante, que é o riso, num objetivo final, e isso estava deturpando a sua própria prática profissional, que no caso é fazer piada, né? Estava roubando a sua alma. Isso pode acontecer com a gente, isso pode acontecer com todos nós, e acho que fica a reflexão, né? Qual é a consequência das coisas que você faz? Um elogio do chefe, um like na rede social, ou um sorriso do seu filho, o abraço carinhoso, a boa relação. Qual é a consequência do que você faz que de repente pode estar tentando se tornar um objetivo final e assim roubar a sua alma? A gente pode às vezes estar já vendendo a nossa alma aos poucos, parcelado, sem nem perceber. Comenta aqui, diz pra mim se você já passou por um processo desse, se te desperta alguma coisa nisso, se tem alguma coisa que você precisa corrigir. Deixa aqui o seu comentário, não se esquece de se inscrever no canal, de clicar nos alertas, de compartilhar esse vídeo pra gente conversar entre nós e com todo mundo que tá por aí.